Boa noite. Esperar enquanto está chama as pessoas para nossa live de negatividade, dar uma consciência de si. Eu sou Ana Cláudia, idealizadora, dar uma consciência de si, instrutora de Theta Healing, terapeuta, bióloga de formação, trabalho como bióloga com restauração de ecológica, de florestas. E a terapia veio como um presente na minha vida. Então vamos conversar sobre negatividade hoje, um pouco do meu olhar, do olhar da Theta Healing, o que é negatividade, como você atrai a negatividade para a sua vida, se negatividade é uma coisa que não tem nada a ver com você ou que tem a ver com você, fazer alguns downloads para você conseguir lidar melhor com a negatividade, entender, né, qual é a sua relação com a negatividade. As pessoas estão entrando. A Lucélia, tudo bem, querida? Tá frio aqui na Chapada Diamantina. Essa época de São João, Santo Antônio, né? A gente tá em Santo Antônio. Eu sinto, então vamos começar, né? Eu sinto que a visão que se tem da negatividade, né? O que é a negatividade? São formas, pensamentos negativas, são energias negativas, entidades espirituais. E eu sinto que toda essa visão da negatividade é muito colocada sem autorresponsabilidade, como se fosse alguma coisa que você pegasse do ambiente indiferente de você, né? Um acaso que você teve no ambiente, pegou essa negatividade indiferente do que você faça. Eu tenho uma visão bem diferente, né, disso. Eu sinto que nós, por meio de uma frequência do nosso campo, nós atraímos essa negatividade. Que não é por acaso que a gente capta uma forma de pensamento, que a gente pega um gancho psíquico, que a gente atrai um encosto, que não é por acaso que isso acontece, que é pelas nossas ações subconscientes, pelos nossos cacuetes subconscientes e também pelas nossas ações conscientes. Então, desde nossas escolhas alimentares, tem muita gente já falando sobre isso, né, que nossas escolhas alimentares mudam o nosso campo vibracional, deixando a gente mais denso. Alimento muito industrializado. O que é alimento industrializado? É aquele alimento que quando você lê o rótulo, tem um monte de nome que você não sabe nem falar. Nome esquisito. Isso é alimento industrializado. Então tem bastante gente já falando que uma alimentação com comida de mentira, com uma comida industrializada, que nem o leite, por exemplo, né, esses leites de caixinha que nem leite mais são, eles vão deixando o nosso campo energético, a nossa energia densa, e essa densidade energética vai nos fazendo ligar com formas, pensamentos, com ganchos psíquicos, com seres com a mesma densidade energética. Então, a escolha alimentar faz a gente se relacionar com a negatividade. Os nossos hábitos,
que escolhemos para o nosso dia a dia. Se a gente é uma pessoa que já acorda, que não tem presença, que já acorda totalmente fora da gente mesmo. Então já acorda, pega o celular, começa a entrar no Facebook, no Instagram, WhatsApp, nem respirou, nem acordou, nem colocou um intento para o seu dia, não fez nenhuma meditação, já entrou nas redes sociais, também vai deixando a gente sem presença. E a falta de presença também nos deixa densos e cria um campo propício para atrair negatividade. Remédios, alguns remédios. A Havaiana fala que os remédios, cada tipo de composto químico tem uma egrégora. Então, se você toma um remédio X, você tem uma egrégora que acompanha aquele medicamento e você vai atrair outras egrégoras parecidas e vai atrair vibrações parecidas com aquela egrégora daquele medicamento que você toma. Então, essa cultura, né, que a gente está vivendo de tomar medicamento descontroladamente, também ajuda a gente a baixar nossa vibração e nos associar a egrégoras que a gente não desejaria se fosse super consciente o que acontece nesse mundo sutil. O que mais? O que você fala, o Rudolf Steiner fala muito sobre isso, né? Que a gente cria egrégoras. O que são egrégoras? Reuniões de energias de seres espirituais que nos acompanham. A gente tem muitos seres que nos acompanham. E a gente vai criando a nossa reunião de seres. E tudo isso que eu falei até agora ajuda a criar a nossa egrégora. Então, o que a gente fala, o Steiner fala, o que a gente fala, o que a gente escreve, a palavra e a escrita formam a nossa egrégora. Então, esse cultivo da fala, né? Como a gente fala, o que a gente fala, por que a gente fala, com qual intenção verdadeira a gente fala. Isso é muito importante para criar uma boa egrégora, para nos sintonizar com energias mais elevadas. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso. A gente até tem uma máscara dócil, né? De falar baixo, de falar num tom de voz bacana, mas a nossa intenção naquela palavra não é tão dócil assim. Então, além do que a gente fala, o que também forma a nossa egrégora é a intenção do que a gente fala, né? É a intenção que a gente coloca nas nossas palavras. Então, as nossas palavras podem aumentar a nossa vibração e trazer egrégoras positivas, elevadas, como pode baixar a nossa vibração, trazendo egrégoras negativas e que vai deixar a gente com a energia baixa e dessa forma trazer negatividade para a nossa vida. A escrita, o que a gente escreve, como a gente escreve, e eu sinto que nesse mundo de hoje, de WhatsApp, dessas mídias de comunicação rápidas, que a gente mal pensa para responder alguma coisa, escrever alguma coisa, isso está cada vez mais presente, né? A gente também formar níveis energéticos e egrégoras pelo meio da nossa escrita, do que a gente escreve, como a gente escreve, qual a intenção que a gente está escrevendo ali. Então, eu já falei alimentação, só para recapitular para quem está entrando, alimentação eu comecei com uma autorresponsabilidade em relação à negatividade, de tirar esse olhar que a negatividade é alguma coisa que eu pego por aí, mas começar a ter autorresponsabilidade na negatividade que eu pego, porque se eu pego é que eu estava com um campo propício para pegar, né? Então, como eu deixo meu campo propício para atrair negatividade? Então, eu falei da alimentação, eu falei da falta de presença, como um exemplo de acordar e já ir para o celular antes de qualquer intento para o dia, antes de qualquer meditação. Eu falei da palavra, né, como a gente fala, a intenção do que a gente fala, da escrita, que é o que o Rudolf Steiner chama muita atenção. E tem muitas pessoas que podem ser chamadas de médios, sensitivos, enfim, sensíveis, que são conhecidos como esponjas energéticas, né? Eu era uma delas.
Então, você entra no ambiente e pega tudo que está naquele ambiente e atua o que está naquele ambiente. Então, você entra num ambiente que tem um monte de forma, pensamento de raiva, você começa a sentir raiva, aquela raiva entra dentro de você e você volta aquela raiva para o ambiente, em um contexto seu. Você traz aquela raiva para você, contextualiza aquela raiva dentro de você com alguma coisa sua e devolve ela para o ambiente. Isso atrai muita negatividade. Você ser esponja não é uma sina, não é um karma. Tem uma qualidade ser uma esponja. Porque se você está alinhado com frequências mais elevadas, você fica esponjando frequências mais elevadas. Se você está alinhado com baixas frequências, você fica esponjando o lixo do ambiente. Então, a partir do momento que você começa a ter uma prática de alinhamento, seja meditação, seja um trabalho terapêutico, seja uma caminhada, enfim, alguma coisa que te conecte com o eterno, com o essencial, você vai esponjar menos o ambiente. Os traumas, as dores emocionais, elas também nos fazem vibrar, nos traz vibração de medo, vibração de ressentimento, vibração de rancor. E essas vibrações também faz a gente ser mais esponja e atrair mais negatividade. Então, quem tem essa característica de ser esponja e atrair de mais negatividade, encosto, seja lá o nível de negatividade que for, olhe para suas questões emocionais, porque aí você vai reverberar menos essas questões dolorosas e vai atrair menos negatividade. Porque tem muita gente que nasceu, isso é karma, né? Que nasceu, por exemplo, na astrologia, eu gosto de astrologia, já estudei bastante. Quem tem Plutão retrógrado no mapa tem essa qualidade super sensível de absorver o que está no ambiente. E essa qualidade sensível, ela pode ser usada de maneira negativa, se absorvendo e atuando coisas ruins do ambiente, ou pode ser usada de maneira positiva, de você entrar no ambiente, saber o que está acontecendo energeticamente naquele ambiente, ou conseguir mudar aquela qualidade energética, ou se proteger. Né? O Plutão retrógrado do karma dele seria até mudar essa qualidade energética, fazer alguma coisa por meio das suas ações, dos seus pensamentos ou de técnicas para mudar aquela qualidade energética do ambiente. Quem já fez o curso de Theta Healing, tem algumas pessoas aqui que já fizeram, sabe que a gente tem técnicas super rápidas e fáceis de tirar espíritos errantes, caídos, formas, pensamentos. Isso é mudar a qualidade energética do ambiente. Eu mesmo, se eu chego num ambiente carregado, eu tenho o Plutão retrógrado no meu mapa, por isso que eu estudei bastante ele. Então eu sempre era essa esponja que atuava a negatividade, e a partir do momento que eu comecei a olhar de uma forma mais responsável sobre isso, eu comecei a meditar, eu comecei a trabalhar com as minhas questões emocionais, eu parei de ser esponja. E comecei a atuar nos ambientes que eu sinto que são carregados. Então, hoje, com as ferramentas do Theta Healing, se eu chego num ambiente que eu sinto que está carregado, o que eu faço? Eu logo já vou fazer uma limpeza energética, nem que eu tenha que entrar no banheiro 5 minutos, entrar em Theta e tirar espíritos errantes, espíritos caídos, formas, pensamentos, ganchos psíquicos, ou só enviar amor incondicional. Então, eu vou ajudar energeticamente aquele ambiente que está recarregado. E esse é o grande lado positivo, né, de ser esponja. Você sentir aquela energia, não se ligar a ela, mas trabalhar com ela, fazer alguma coisa para mudar aquela energia daquele ambiente. Tem gente sim que tem essa missão. A Havaiana mesmo, no Theta Healing, fala que tem Theta Healers que a missão deles é limpar o ambiente, é só tirar espírito errante, caído, forma, pensamento, que eles vão ser procurados só para isso, porque isso é uma grande missão no mundo, porque realmente o mundo está muito carregado de negatividade. Né? É muito pensamento ruim, é muita palavra ruim, é muita ação ruim, que muitos espíritos que estão vagando por aí, cheio de desalento, de ódio, de ressentimento, são muitas almas que morrem sem se curar, sem encontrar um caminho verdadeiro, que as liguem ao amor, à compreensão. Então, as pessoas que
não conseguem limpar suas questões emocionais vão se ligar com as questões emocionais também dessas almas que estão por aí, que estão vagando por aí e que não conseguiram entender o que aconteceram nas suas vidas e ficaram aqui. Então eu sinto que dentro dessa questão da negatividade, muitos centros espíritas ajudam muito a humanidade, né? Fazendo os passes, se limpando. Eu mesma, minha família é espírita, foi espírita, né? Acho que foi, né? Hoje ninguém mais frequenta o centro. Mas eu me lembro quando eu entrei no caminho de autoconhecimento, eu sou muito grata, né? Porque me salvou em alguns momentos da minha vida. Mas eu me lembro no momento da minha vida que eu comecei a me questionar, né? Por que eu precisava que as pessoas me limpassem? Por que eu não conseguia fazer isso sozinha? Porque toda semana eu ia lá, coitada, carregada para aquela senhorinha que me limpava e ficava cheia de coisa. Eu comecei a me questionar nisso. E aí eu comecei a entrar no meu caminho de autoconhecimento e eu sinto que a gente tem hoje na humanidade a porta aberta por meio de diversas técnicas, de diversas formas de se olhar, de se conhecer, de ser umas pessoas que não mais absorvem energia, que não mais são esponjas, mas que tem tal alinhamento energético, por meio de tudo que eu falei, que doam energia, que entregam sua energia para o mundo. Daí as pessoas que já conseguem estar minimamente nesse lugar, não precisa mais que outras pessoas a limpem, porque elas já passam a ajudar o mundo a estar mais limpo. Elas passam a irradiar, não mais a sorver energia. E para isso, esse caminho da disciplina, da alimentação, a fala, tudo que eu falei é necessário. Não tem mágica. Não existe nenhuma técnica, nem espiritual, nem emocional, que de um dia para a noite vá fazer você estar super alinhado, irradiando energia. O caminho que eu sinto assim mais eficaz para isso, eu não sei se mais rápido, mas mais eficaz é a cura das questões emocionais. As questões emocionais, do meu ponto de vista, não só suas, né? Não só suas questões emocionais, mas as questões emocionais que você herda também da sua família. Porque a gente herda sentimentos da nossa família. Eu tenho uma professora que fala que toda raiva é herdada, que nenhuma raiva é criada. Você pode ver, tem crianças pequenininhas que são cheias de ira, cheias de raiva. Isso são heranças. A gente, igual a cor dos olhos, a cor do cabelo, a gente herda sentimentos. Então, esses sentimentos herdados de raiva, ressentimento, rancor, negações várias, esses sentimentos negados, eles também nos fazem atrair negatividade. Então, você ter um trabalho pessoal onde você trabalhe tanto os seus traumas, as suas dores, não vou falar nem de traumas, das suas dores e da sua família, vai ajudar muito você não sentir tanta negatividade, não absorver tanta negatividade, conseguir lidar melhor com a negatividade. Tem uma dica assim simples que eu passei a fazer, né, dentro desse contexto que eu também absorvia tudo e mais um pouco. Eu comecei a ter atenção com isso. E chegou um determinado momento que eu comecei a só observar. Então vinha um sentimento, uma sensação em mim, seja um medo, uma raiva. Eu me pergunto, até hoje eu faço isso, eu me pergunto, é meu? Eu estou sentindo isso? Eu tenho motivo para sentir isso? E aí, se a resposta é não, eu não atuo aquilo. Tá ali, tá aqui, mas eu não vou atuar aquilo. Eu mudo completamente a minha relação com a negatividade que chegou. Eu não abraço aquela negatividade e atuo na minha vida mais.
Então chega um sentimento que você forte, uma raiva, um medo, você se pergunta, é meu isso? Isso que eu estou sentindo tem sentido agora? Se não tiver, só entrar em contato e não atuar que logo desaparece. Tem muitas pessoas que sofrem muito, às vezes é mais crença do que é verdade. Mas seja crença ou seja verdade, acho que vale o que eu vou falar para as duas. Com encosto, né? Tem gente que acha que tudo é encosto, que tudo é espiritual. Isso é um grande erro, eu acho, uma grande fuga de si. Eu acredito muito no espiritual, muito. Mas eu acredito que muito é criação da nossa cabeça. E eu falo isso baseado no que eu já vivi comigo mesmo. Porque eu tive essa época luciférica de achar que tudo era espiritual. E tem muitas pessoas que sofrem, que tem encosto, que a vida está sendo atrasada por encosto. Elas ficam tão perturbadas com a possibilidade de ser um encosto, ou alguém falou que realmente tem um encosto, que a vida fica pior ainda. Mas é muito raro eu ver uma pessoa dessas se questionar por que aquele encosto está ali. Tive um amigo que me falou, que ele foi médium de um centro, que encosto não fica sem alimento. Que se você não der alimento para essa entidade que encostou em você, ela não vai ficar. Então é tão fácil se perguntar como que eu estou alimentando essa entidade que está me acompanhando. As pessoas ficam tão desesperadas de ter a entidade que se esquece. Tem uma pergunta, fiquei impressionada depois do DNA básico com essa autoanálise que eu estou sentindo. A Julie, uma aluna falou que ela ficou impressionada como mudou na vida dela essa análise de perguntar, isso que eu estou sentindo é meu? E não atuar isso. Isso é muito potente mesmo, é muito fácil. Não é do Theta Healing, eu aprendi, nem lembro como há muito tempo, mas é muito potente isso. Mas as pessoas ficam tão preocupadas com o encosto que esquecem de olhar para elas. O que elas estão fazendo para alimentar aquilo, né, aquela entidade? Qual que é a forma de pensamento que elas estão criando no mundo? Será que elas vivem baseadas no medo, pensamento de raiva? Qual que é a forma de pensamento que ela está imprimindo no mundo? São essas formas, pensamentos, vícios de comportamento, até alimentação que vai alimentar aquele encosto. Aquele encosto não vai ficar ali de graça. O que você está oferecendo? E eu sinto também que tem muitas pessoas que falam em encosto, em entidades espirituais, para fugir das suas questões emocionais, né? Como uma forma de não olhar para elas mesmas. Então sempre são as energias negativas, sempre são os seres negativos, sempre alguma coisa de fora. E assim eu não preciso olhar para mim. Isso é muito recorrente, eu observo isso com muita recorrência. E é muito ruim, no sentido de desviar a pessoa do caminho que ela tem que seguir, que é o caminho de se conhecer, de se entender, né? De se perguntar o porquê ela está criando aquilo na vida dela, o porquê que ela está traindo aqueles encostos, o porquê ela absorve tanta negatividade. Então isso acaba sendo o maior obstáculo, é achar que a negatividade está fora, mas na verdade a negatividade está dentro, né? A negatividade de fora, ela se liga com a negatividade de dentro. Então, se a gente começar a perguntar quais são as minhas negatividades interiores, a gente vai mudar muito essa relação com a negatividade do mundo lá fora. Hoje, né, com todo o trabalho que eu tive pessoal e sensitivo também, muitas vezes eu entro em alguns lugares que tem muita entidade, tem muita forma de pensamento negativa. Às vezes eu chego a pensar que eu estou num umbral, de tanta coisa que tem ali. Mas eu me mantenho ilesa. Hoje eu não tenho mais receio de entrar em qualquer lugar, de ter contato com qualquer entidade, negatividade, nada. Até mesmo em atendimentos terapêuticos, tem pessoas que chegam altamente carregadas de tudo, formas, pensamentos, espíritos. E eu trabalho de uma maneira que, como se existisse, tá ali. É como se fosse outra pessoa sentada, existe no mundo.
eu não tenho mais nenhuma reação positiva ou negativa. Tá ali e acabou. Isso existe, eu sei como cuidar disso, eu vou cuidar e acabou. Não me relaciono mais. Não me identifico mais com a negatividade. Agora eu percebo que quando eu estou, por algum motivo, negativa por dentro, fica muito mais desafiador lidar com a negatividade do outro, com a negatividade do ambiente. Então a dica assim que eu dou, além das que eu já dei, né, de como atrair negatividade por meio de alimentação, de palavras, de falta de presença, de fala, escrita, é você olhar para as suas negatividades interiores. É você ver aonde você ainda atua a negatividade dentro de si. E por que você atua essa negatividade dentro de si? O que ela está querendo te dizer? Será que você atua uma negatividade por um ressentimento da sua mãe? Por um ressentimento do seu relacionamento passado que você não conseguiu perdoar? A falta de perdão, gente, é um ponto na nossa vida que está ligado ao ressentimento, ao rancor, que diminui muito a nossa vibração e nos prende muito a determinadas situações e atrai muita negatividade. Então, cada pessoa que você não digeriu na sua vida e que você não perdoou é uma porta aberta para a negatividade. Então, se as pessoas curarem as suas questões emocionais, eu tenho certeza que 80% da negatividade ela vai ter conseguido lidar. E aí pode ter as questões outras, né? Mas as questões emocionais vão fechar muitas portas que estão abertas à negatividade. Porque muitas vezes a pessoa passou por um processo emocional e ela fica vibrando um processo emocional que causou muito medo. E ela fica vibrando aquele medo. E começa a atrair formas, pensamentos de medo. Começa a atrair entidades espirituais que vão lhe causar situações de medo. Então ela começa a atrair exatamente o que ela está vibrando por uma questão emocional. Né, tanto no nível sutil de formas, pensamentos, quanto no nível espiritual de entidades. E isso já é fragilizado dentro dela. Essa questão que eu dei de exemplo do medo já é uma fragilidade dela. Né? E ela ainda vai ter que lidar com aquela fragilidade triplicada. Triplicada por formas, pensamentos, ganchos psíquicos, seres espirituais. Então vai ficando cada vez mais desafiador ela lidar com o cerne daquele medo, que é uma questão emocional. Por isso que é tão importante começar com as questões emocionais para conseguir lidar com a negatividade exterior. Então, de novo, a negatividade exterior existe porque existe negatividade interior. Nós não somos coitadinhos que ficamos reféns de uma negatividade exterior. Alguma coisa dentro da gente, dessa vida, de outras vidas, das nossos ancestrais, vibram para aquela negatividade, seja ela qual for, estar perto da gente. A gente se ligar com aquela negatividade. Então, meu convite principal é ter mais autorresponsabilidade quando pensar em negatividade e começar a uma análise interna por meio das suas emoções. Tem a Julie falando, fiz uma autoanálise sobre ressentimentos e meu fígado deu um crepe. Passei hoje o dia no hospital. Pode ter alguma ligação, Aninha? Pode, querida. O fígado, ele dizem, né? Não é sempre, cada pessoa é de um jeito. Ele está muito relacionado a ressentimento, baço fígado, né? A raiva. Pode sim. Quanto mais você limpar seus ressentimentos, mais clean vai estar seu fígado também. E numa dessas é bom fazer, o contrário também é verdadeiro, né? Fazer limpezas desintoxicantes, detox mesmo, que está na moda, mas é um santo remédio, pode ajudar nos nossos processos emocionais também e na negatividade. Porque igual eu falei, a primeira coisa que eu falei, se você está muito pilado por uma alimentação ruim, por comer alimentos que não é de verdade, você atrai negatividade. Então, se você fizer um detox,
você ajuda a atrair menos negatividade. Então, várias pessoas que têm grande propensão de captar negatividade do ambiente, grandes questões emocionais, eu várias vezes indico começar por um detox, porque facilita. Porque se o emocional está opilado e o corpo físico está opilado, tudo está opilado, fica muito mais desafiador. Então, limpa seu corpo físico. Faz um regime, não de emagrecer, mas de desintoxicação. E aí, olha para as emoções, fica muito mais leve. E só de desintoxicar fisicamente, você atrai menos negatividade. Porque, igual eu falei lá no início, tem muitos estudos mostrando que a alimentação deixa a gente energeticamente mais denso. A gordura não é só uma densidade física, né? É uma densidade, o inchaço não é só uma densidade física, é uma densidade energética. E essa densidade energética nos liga a níveis energéticos baixos e atrai negatividade também. Então, essa consciência que as nossas escolhas pequenas do que a gente come, até as nossas escolhas subconscientes, vai atrair a negatividade. Por isso que eu falo, a negatividade é assunto nosso, não é mais de ninguém. Ninguém coloca olho gordo, ninguém faz feitiço, nada. Não existe isso. Se não tiver alguma coisa que ligue. Existe. Mas se você estiver bem orientado, bem alinhado, isso não chega até você. Ele só existe para você quando você tem uma porta aberta para que ele existir e entrar. Então, quem sofre com negatividade, pensa nas suas portas abertas, que são as negatividades interiores, né? Então é isso que eu tinha nessa live hoje para falar para vocês. Agradeço quem teve nesse dia de Santo Antônio. E a semana que vem eu não vou estar, porque eu vou estar no biográfico. Vou estar internada, escrevendo a minha biografia como um processo terapêutico. E na próxima semana eu volto a tratar com vocês, queridos. Um grande beijo.